Bom dia, meu nome é Michel, sou gestor de marketing do Veracruz e hoje eu estou aqui com o Dr. Vinícius. A gente vai falar um pouco sobre cuidados com bebês. Dr. Vinícius, em relação aos cuidados com o bebê no primeiro ano de vida, quais são as dicas que o senhor pode dar às gestantes? Bom dia. Com relação ao acompanhamento no primeiro ano de vida, a gente deve estar sempre atentando às idas regulares ao pediatra, tá? De preferência no primeiro mês, no segundo mês de vida, no quarto, sexto, no nono e com um ano. Isso é recomendação, isso é o mínimo. Claro que quando pudermos fazer o acompanhamento mensal, é importante e teremos uma melhor condição de ganhos para a criança, para poder acompanhar a curva de crescimento, que vai mostrar como está o ganho da criança em peso, em altura, em perímetro cefálico, que é o tamanho da cabecinha. Dá para a gente acompanhar de uma maneira mais detalhada o desenvolvimento. A gente consegue acompanhar o cartão de vacinas de uma melhor maneira. Aliás, a gente sempre deve estar atento à aplicação das vacinas, pelo menos de acordo com o calendário do Ministério da Saúde, que é o esquema de vacinação que é dado nos postos de saúde. Existem também as vacinas dadas nos laboratórios, mas isso são avaliados a cada caso. Então, com o seu pediatra, a gente consegue avaliar o custo-benefício de cada vacina dessas, mas devemos seguir sempre que possível o esquema mínimo do Ministério da Saúde. Em relação às brotoejas e icterícias, o senhor tem alguma dica que o senhor pode dar? Brotoejas e icterícias, elas são uma preocupação muito comum dos pais, né? E que é de ocorrência muito frequente. Icterícia, ela se deve ao acúmulo de uma substância que chama bilirrubina no organismo e que causa no neném a coloração amarela da pele. E essa coloração ela vai se intensificando. Quanto mais amarelinho tiver o neném, maiores são os níveis de bilirrubina. A mãe, ela deve se atentar, ela deve ficar sempre de olho se essa criança está ficando amarelinha, e esse exame deve ser feito com a criança em luz natural, não na presença de lâmpadas, e despida, só com a fraldinha. Por quê? Para que se possa verificar até onde a criança está amarelinha, né? Sempre na dúvida, ou quando a mãe achar que a criança estiver bastante amarelinha, deve levar para o acompanhamento do pediatra, para ele poder fazer a solicitação dos níveis de bilirrubina. Se estiverem altos, que esses níveis vão variar de acordo com a idade da criança, com o peso de nascimento, com o estado dela, existe a chance de precisar do que a gente chama de fototerapia. É importante salientar que não são indicados chás como chá de picão, banho como banho de picão, que muita gente dá. Não tem indicação e não tem efeito na resolução do quadro. O que vai ajudar é o banho de sol, que a gente deve realizar na criança, e a avaliação para ver se tem necessidade da fototerapia ou não. Com relação das brotoejas, também é uma queixa muito comum dos pais e são aquelas bolinhas que dão na face, no corpo da criança e devem principalmente por imaturidade das glândulas da criança, e o que vai levar a acúmulo desse líquido nessas bolinhas. O que a gente recomenda é que nesse caso a gente evite agasalhar demais a criança. É um mito falar que a criança não sente frio ou não sente calor. Cada criança vai ter a sua percepção, cada bebê vai ter a sua percepção. Então, em dias frios, ok, a gente pode agasalhar mais. Mas em dias muito quentes, a gente deve evitar agasalhar a criança ao extremo, porque isso pode facilitar e aumentar a ocorrência dessas brotoejas. Com relação à medicação, não existe nenhuma medicação específica
para a ocorrência das mesmas. Basta a gente dar o adequado suporte. Existe um intervalo certo entre as mamadas? Quando a criança mama exclusivamente ao seio, não existe nenhum intervalo correto. A gente costuma dizer que é o aleitamento materno em livre demanda. Claro que se a criança começar a mamar a cada meia hora, a cada 20 minutos, a gente deve verificar se a quantidade de leite da mãe está adequada. Quando a criança usa o complemento, o intervalo ideal é se aproximar de cerca de 3 em 3 horas em cada mamada, no intervalo de cada mamada. Vale salientar que não existe leite fraco. Uma pergunta muito frequente é: meu leite não sustenta? Na realidade, o que pode estar acontecendo é um erro na pega da criança, ou a mãe, por alguma questão, seja de estresse, seja de alguma outra questão, está produzindo pouco leite. Esse leite vai vir de maneira inadequada, tá? Mas a qualidade do leite da mãe, ele é preparado para ser o correto para cada criança. Então, não existe um leite fraco para aquela criança. Ela pode ter algum problema com relação à quantidade de leite que ela está ingerindo. Doutor Vinícius, existe uma maneira correta de colocar o bebê para dormir? A maneira indicada pela Sociedade Brasileira de Pediatria é que a criança durma de barriga para cima. Por quê? Isso vai evitar os episódios que a gente chama de morte súbita e a criança vai facilitar dela poder tossir. Uma outra posição que a gente pode colocar em caso de ansiedade, ou se a mãe preferir, é colocar ela ligeiramente lateralizada, que é isso, um pouquinho de lado, para a criança poder dormir. A gente não indica que a criança durma de bruços, que é a posição com a barriguinha para baixo. Essa criança, quando ela está nessa posição, principalmente nos primeiros meses de vida, ela aumenta o risco de sufocamento e ela pode acontecer dela tentar virar a cabecinha e não conseguir. Então, com isso, ela aumenta a chance de ter algum problema durante o sono. O bebê precisa mamar à noite até que idade, doutor Vinícius? As mamadas noturnas, elas vão variar. A gente aconselha que, caso a criança esteja mamando bem durante o dia, se ela estiver espertinha, estiver fazendo bastante xixi, se ela estiver interativa, então, nesses casos, a gente orienta que dê a mamada quando a criança pedir, quando ela despertar naturalmente para isso. Ou seja, não precisa acordar o bebê só para poder realizar a mamada. Quando essa criança mamou pouco durante o dia ou dormiu muito durante o dia, a gente deve, num primeiro momento, a cada 3 horas mais ou menos, dar um mamar para a criança. Porém, assim que possível, tentar fazê-la retornar ao ritmo normal, que seria dormir durante a noite e ficar mais acordadinha durante o dia, evitar essa inversão. Tá? Vale salientar também que bebês com histórico de hipoglicemia ou que foram prematuros, eles sim valem a pena a gente atentar por um intervalo máximo de cerca de 3 horas sem amamentar. Tá? E se necessário, no início, até eles estabilizarem, até eles alcançarem uma idade adequada, a gente tentar seguir essa média de 3 em 3 horas para dar a alimentação da criança. Uma pergunta recorrente que o pessoal faz é sobre aleitamento materno, complementação com mamadeira. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Essa é realmente uma dúvida muito frequente, tanto nos consultórios quanto no dia a dia. O aleitamento materno, a gente costuma dizer que não tem um tempo específico para a criança ficar no peito. Geralmente,
durante 15 minutos de mamada, a criança já suga a maioria da quantidade de leite que ela pode. Orientações que a gente dá sobre o aleitamento materno é, sempre que possível, e a criança conseguir, esvazie uma mama, troque para aquela outra mama e na mamada seguinte, comece pela mama que ela terminou aquela mamada. Por exemplo, se ela deu o peito esquerdo, esvaziou o peito esquerdo, a mãe passa para o peito direito. Na próxima mamada, ela começa pelo peito direito. Por que isso? Porque assim a criança ela vai aproveitar o leite que a gente chama de leite posterior, que é um leite mais rico em gorduras. E com isso o neném vai ficar mais cheio, mais saciado. E automaticamente ele tende a ficar espaçar mais o intervalo entre uma mamada e outra. A quantidade, como a gente já disse, é em livre demanda. Sempre que ela pedir, vale a pena oferecer o peito. Com relação ao tempo, passou de um certo tempo de amamentação, a tendência da criança é ela soltar naturalmente a mama, sendo que a gente orienta também, uma dica importante, é que a mãe coloque o dedo mínimo no canto da boca da criança para ajudar ela a soltar aquele peito. Coloca o dedo mínimo no cantinho da boca da criança para ela poder soltar. Isso vai evitar a ocorrência de fissuras mamárias. Com relação ao complemento, vai variar quando que a gente vai saber se vai precisar ou não complementar. A gente tem que avaliar quantidade de xixi da criança, se a criança está espertinha, se a moleira da criança, que a gente chama de fontanela, se ela está plana ou se ela está afundada. Por quê? Porque se a boquinha está seca, porque isso mostra que a criança está hidratada ou não. Se ela estiver bem hidratada, estiver tranquila, estiver calminha, normalmente não é necessária a complementação. Quando é necessário o complemento, o volume de complemento vai variar para cada criança, sendo que a gente ainda orienta a dar o complemento depois da mamada. Principalmente antes do primeiro ano de vida, a gente orienta a não dar o leite de vaca cru, seja ele pasteurizado, seja ele fervido, seja ele o cru da roça, a gente evita, a gente lança a mão das fórmulas sempre que possível. Além disso, vale a gente falar também, quando a criança começar a tomar o complemento, por ser uma proteína mais pesada, ela tende a ficar mais tempo sem mamar. E isso dá a falsa sensação de que a criança vai saciar, daí vem a expressão que fala que o leite sustenta mais. Na realidade, porque ele é um leite de mais difícil digestão. O leite de peito, ele é mais leve, ele é mais fácil de digerir. Então, por isso, sempre a preferência do aleitamento. Quando necessitar de complementação, dá após o peito.